O pentecostal entende o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência. Né? Sim. Então, você recebe o Espírito para a salvação. É diferente da conversão, né? E você se converte, nasce de novo, e aqui você tem um revestir, esse batismo, então, apontando para uma missão, apontando para o poder, os dons, por exemplo, servem para o testemunho, para a edificação da igreja. Então, seriam 2 eventos? Pois é. Essa é uma questão que eu julgo complicada. Eu não gosto. Quando o teólogo fala, pois é. Eu não gosto da expressão segunda bênção. Ok. Que nasce no contexto, inclusive, metodista, para designar o batismo no Espírito Santo como essa experiência de santificação, no caso deles, né? E depois alguns pentecostais adotam essa expressão para referir ou se referir ao batismo no Espírito Santo. Por que eu não gosto da expressão? E eu não estou sozinho nessa, outros teólogos pentecostais rejeitam também. Porque dá a falsa ideia de que o batismo no Espírito Santo é equivalente à salvação, em importância na vida. Tá? Então, assim, primeiro eu recebo a salvação, que é uma primeira fase da minha vida, e depois eu sou batizado no Espírito e isso abre uma segunda fase. Não, vamos rejeitar essa ideia. O batismo é extremamente relevante. Se eu não achasse, eu não seria pentecostal. É muito relevante. Ajuda na missão da igreja, fortalece a igreja no seu propósito missionário, mas ele está muito longe de ser tão importante quanto a salvação. Ok. Então, assim, é uma experiência distinta da salvação? Normalmente sim. Normalmente ocorre depois que a pessoa já é convertida. É uma experiência que vai, muitas vezes, marcar a sua vida, né? Puxa, eu passo a ser uma pessoa até diferente em alguns aspectos. Sim, você pega o exemplo de Pedro, que era muito medroso, meio covarde e tal, e se torna aquele Pedro corajoso que desafia até o Sinédrio. Né? Isso ocorre depois desse batismo espiritual que ele recebe em Atos 2. Então, houve sim uma mudança ali em Pedro bem positiva. Né? Agora, que essa mudança é equivalente ou mesmo parecida com a própria mudança da conversão, não, aí não. Aí a gente está falando de coisas completamente diferentes. Você está falando de um morto que reviver. Tá? É bem diferente. Então, assim, eu costumo falar... Então, assim, de fato são 2 experiências, sim, mas que não usar a linguagem errada para não parecer para não parecer equivalentes. Então, é só esse cuidado que eu tomo, porque você pode ser um cristão muito bom e não passar por essa experiência, como vários cristãos na história não passaram, né? E você pode fazer muita coisa para Deus. Mas a ideia do batismo no Espírito Santo é que é um revestimento, né? Que é digamos assim, um reforço, né? Um reforço que o Espírito nos dá. Com qual propósito? Evangelizar com ousadia. Evangelizar sobre a direção do Espírito. Acho que isso é um ponto interessante, porque talvez eu cresci num contexto pentecostal, estava muito ligado a também a missão e tal, né? Era falado muito disso, mas talvez acho que entre amigos ali na conversa, chão de fábrica, estava muito ligado à experiência, né? Sim. Ao sentir, ao cair, algo meio místico, né? Meio místico e até um pouco ligado a uma certa competição também, né? Quem chegava primeiro, né? Exato, quem conseguiu o primeiro ali. Isso são os desvios, né? Os desvios, que ocorrem. E que devem ser corrigidos. Mas isso oficialmente não está na nossa teologia. Você não vai ler nenhum livro. Uma vez eu até discuti na internet com uma pessoa sobre isso. Você não vai ver nenhum livro pentecostal, de um teólogo sério, é claro, dizendo que o batismo no Espírito Santo torna você um cristão de uma classe mais elevada, espiritualmente mais elevada. Nada disso. Inclusive na teologia assembleana, especialmente, mais do que na pentecostal, a gente costuma enfatizar muito que o batismo no Espírito Santo ele não tem nada a ver com a santificação. Tá? É mesmo? É assim, você tem que separar as coisas, né? São eventos completamente diferentes. Por quê? É possível ser usado pelo Espírito, ser um canal de transmissão do Evangelho com ousadia e ser um canalha. É possível. Então, assim, você vê isso. A Bíblia está cheia de exemplos assim, né? E a sociedade também.
Infelizmente não ficou só no registro bíblico. Ficou só na Bíblia. Então você pega... Decidiu viver a Bíblia. Estão vivendo seriamente esse ponto, né? Mas se você pega, por exemplo, a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto é uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Uau, verdade. Paulo fala isso exatamente em 1 Coríntios 1,7, nenhum dom vos falta. Né? Era uma igreja que tinha um valor no falar em línguas muito elevado. Né? Era um sinal, inclusive, de grande espiritualidade na igreja de Corinto. Teve que dar uma contida na galera. Pois é, havia essa coisa da competição, né? né? Para ver quem falava mais em língua. Ao ponto que Paulo usa de uma ironia. Ele fala, eu falo mais em línguas do que todos vocês, né? Uma ironia no sentido de que ele quer provocar mesmo. Vocês se acham super espirituais aí, mas eu tenho uma experiência até mais intensa com falar em línguas do que vocês, né? E essa igreja, ao mesmo tempo, tinha briga, divisões, tolerância a pecados sexuais gravíssimos. O cara saindo com a madrasta. Com a madrasta, né? Terrível. E a igreja tolerava, não fazia nada. Você tinha uma igreja que processava um ou outro por motivos banais. Uma igreja que o pessoal ficava bêbado antes da ceia. Então, assim, é o cúmulo de uma igreja muito maluca, muito louca mesmo, essa igreja de Corinto. Mas era a igreja mais pentecostal possível, né? Entendi. O batismo do Espírito. Muito fervorosa ali, especialmente no exercício do dom de línguas, né? Então isso é bem curioso, porque isso tira uma ideia de que muita gente tem ainda, de que ter experiências espirituais é tipo um carimbo de Deus de qualidade espiritual. Ok. E isso a gente deve tomar muito cuidado, porque a Bíblia adverte muito quanto a isso. O próprio Jesus falou que no dia do juízo vai ter gente dizendo, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, né? Eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço, ou seja, não tive um relacionamento com vocês. Eu sempre acho interessante esse texto, o fato que Jesus não contesta esses milagres. Exato, ele não diz assim, mas profetizou errado. Não, essa profecia era falsa, essa expulsão de demônios foi simulada, não. Jesus presume que aquilo ocorreu, mas Jesus, ao mesmo tempo, diz, eu não vos conheço. Né? O maior sonho profético da Bíblia foi de Nabucodonosor. Ele viu o fim de 4 grandes impérios. Né? Ele viu 1000 anos à frente. É um sonho profético, né? Muito grande. E ele era um homem pagão, adorador de falsos ídolos. Né? Então, assim, eu uso até como um clichê, um mote. Né? Ser usado por Deus não é ter comunhão com Deus. A gente não pode confundir uma coisa com outra.